Muito bem, começa a partir de agora mais uma edição do Ponto de Vista, o seu programa aqui da TV Assembleia dedicado à discussão sobre o cruzamento entre o direito e a política, saber qual é a influência que um desses campos exerce no outro e vice-versa. Mas hoje a gente não vai falar nem do direito e nem da política brasileiros, nem sul-mato-grossense. A gente vai falar do direito e da política norte-americanas, porque o tema do programa hoje são as eleições nos Estados Unidos. Aqui do meu lado, eu já estou acompanhado da minha amiga Areta Muritiba, que vai conduzir essa entrevista comigo. É isso mesmo, Paulo. É sempre uma satisfação conduzir e dividir esse programa com você. E é isso que você falou. Inegavelmente, os Estados Unidos são o principal país ali do Ocidente. Tudo que acontece lá acaba afetando todo mundo, e no Brasil não é diferente. No Brasil principalmente, né? E tem vários brasileiros morando lá nos Estados Unidos, inclusive é o sonho de muitos brasileiros. Isso aí, inclusive os nossos entrevistados também estão morando nos Estados Unidos, o André Pinelli, que já participou por algumas vezes aqui do programa, e a sua filha Lorena Pinelli também, que já participou aqui no nosso programa falando sobre direito imigratório. Agora eles voltam para comentar essa eleição que se aproxima, acho que é no próximo dia 5, se eu não me engano, né? 5 de novembro, então, eu começo exato. Perguntando para você, como está o clima eleitoral, faltando tão pouco tempo para as eleições? A eleição aqui está muito dividida, muito polarizada, exatamente como foi a última eleição presidencial brasileira, sabe? E o que está acontecendo? Hoje, como na última eleição, a eleição do Trump contra o Biden, a eleição de 2020, né? O colégio eleitoral americano, com 50 estados, tem aí 43 estados que as pesquisas indicam um vencedor com uma chance muito grande. Então, a eleição se resume a 7 estados que compõem o colégio eleitoral, sendo eles Geórgia, Carolina do Norte, Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Arizona e Nevada. Esses 7 estados é que vão decidir a eleição americana, porque nos outros estados os candidatos estão praticamente empatados. A Kamala Harris está um pouquinho mais à frente, coisa aí de, salvo engano, 7 votos no colégio eleitoral, e nesses estados tem estados com mais votos e menos votos no colégio eleitoral. Só para explicar um pouquinho como é que o colégio eleitoral funciona, é o sistema do vencedor ganha tudo. Ou seja, explico, vamos pegar o meu estado no Brasil, eu sou mineiro de Belo Horizonte. Minas tem mais ou menos 10 milhões de votos. É como se quem ganhasse Minas, vão pegar uma eleição presidencial, Lula e Bolsonaro. Lula ganhou Minas, ele vai levar todos os votos de Minas. Se Bolsonaro ganhar Minas, no meu exemplo, ele leva todos os votos de Minas. É assim que funciona o sistema do colégio eleitoral. Ele existe justamente para que os estados mais populosos, como Nova York, Texas, Califórnia, Flórida, não determinem todas as eleições. Então, nesses 7 estados do colégio eleitoral que eu disse, tem o menor que tem menos votos no colégio eleitoral é Nevada, onde é Las Vegas, que eu tenho certeza que todo mundo conhece. Lá são só 6 votos no colégio eleitoral. E o que tem mais votos destes 7 estados, que são os swing states, que vão decidir a eleição americana, é a Pensilvânia. Pensilvânia tem 19 votos no colégio eleitoral e desses 7 é quem tem mais votos. Quem tem mais votos de todos é a Califórnia, segundo lugar o Texas, depois Flórida, depois Nova York, mas esses não vêm ao caso, porque Texas e Flórida, Trump, Nova York e Califórnia são Kamala Harris, então não tem dúvida, não precisa, os candidatos nem vão nesses estados, eles não fazem campanha nesses estados porque não precisa, igual eu já falei aqui umas 3, 4 vezes e vou falar mais, esses estados já estão ganhos, eles estão fazendo campanha aonde não está ganho. Eu acho que a Kamala Harris já teve 11 vezes na Pensilvânia, o Trump teve mais vezes ainda, até onde foi o atentado contra ele, foi lá na Pensilvânia,
e ele voltou lá com o Elon Musk, aquele comício dele com o Elon Musk foi lá, porque a Pensilvânia, dos 7 estados, é o que mais tem voto no colégio eleitoral, com 15. Desculpa, 15 não, 19. Depois é a Carolina do Norte e a Geórgia com 16 votos. E esses 3 estados aqui, eles estão tendendo para o Trump. Isso muda toda hora, né? Então, eu fiz a minha atualização hoje cedo, hoje eu tirei a minha manhã para isso, para me atualizar no que... E ontem eu fiz igual, porque ontem eu fiz uma live a respeito de eleição americana, mas poderia ter mudado. A eleição é muito dinâmica e muda de um dia para o outro, e hoje a tendência de ontem está igual, não houve nenhuma grande mudança. Trump tem sim um favoritismo nesses 3 estados, se ele ganhar esses 3 estados, ele ganha, e o Arizona continua favorável ao Trump também. O Arizona é fácil da gente explicar, porque é um estado de fronteira, então é um estado que recebeu um grande fluxo de imigrantes ilegais, que é um problemão aqui para o americano. O americano não tem nenhum problema com imigração. Ele tem problema com imigração ilegal. Esse é o segundo assunto mais importante dessa eleição. O primeiro é a economia, porque a inflação em dólar realmente disparou, é algo que a gente está acostumado no Brasil, infelizmente, e aqui eles não estão acostumados. O americano não está acostumado a ir no posto de gasolina e pagar aí $1,90 o galão, e um ano depois ele pagar praticamente $3. Isso assusta muito. E isso está acontecendo. Sair com $200 no supermercado e sair com o carrinho vazio, sendo que há 3 anos atrás, antes da pandemia, 3 anos e meio, você saía com o carrinho cheio. Então, economia e imigração estão machucando muito a Kamala Harris, que é vice-presidente. Então, isso é oriundo da administração dela e do Biden. E o eleitor americano está enxergando isso. Desculpa ter me alongado na resposta, mas é porque o assunto não é simples. É um assunto extenso mesmo, André. E agora eu pergunto para Lorena. Lorena, na sua visão, aconteceram 2 furacões aí, o Helene, né? E o Milton. Isso pode influenciar de alguma maneira as eleições e o futuro? Como que você avalia isso? É até curioso, abrindo um parênteses, a gente teve aqui no Brasil recentemente uma série de enchentes no Rio Grande do Sul, né? É um comparativo que tem sido feito aqui na mídia brasileira, talvez vocês tenham tido conhecimento disso também, né? Falando um pouco, vou entrar um pouquinho como funciona o sistema eleitoral aqui, só para fazer sentido no que eu vou falar sobre a influência que os furacões têm. Diferente do que acontece no Brasil, aqui as eleições, quando o eleitor, né, quando ele vota, não é obrigatório, ele escolhe ir às urnas votar. Então, aqui, diferente do Brasil, você não é obrigado a votar nas eleições. Né? O americano, ele pode ir ou não tem nenhuma consequência, não tem multa, nada disso. Então, você precisa convencer o seu eleitor a sair de casa para votar. A gente tendo, por exemplo, o furacão Helene, né, que afetou a Carolina do Norte, algumas áreas inacessíveis, por exemplo, você não consegue chegar de carro, você só consegue... Ou como se fosse um quadriciclo, é um carro um pouco maior do que um quadriciclo, ou animais, né? Você indo a cavalo, alguma coisa... Você só consegue ir dessa forma, né? Você consegue acessar dessa forma. Então, acredito eu que muitos eleitores dessas regiões talvez não consigam sair para votar. Isso é uma possibilidade. Mas, por outro lado, você tem também... você pode pensar também na assistência recebida por essas pessoas pelo governo americano, né? Existe um fundo aqui nos Estados Unidos que ele apoia as pessoas e regiões quando elas passam por ou furacões ou outros tipos de desastres naturais, né? E esse fundo, atualmente, ele não está conseguindo mais ajudar, né, as pessoas que estão sofrendo por conta dos desastres naturais, e eu diria por uma falta de habilidade de administração do governo federal, sabe? E acredito eu que muitos eleitores vão ver isso também e poderia afetar negativamente a Kamala, né, que ela é vice-presidente do Joe Biden, então está atualmente no poder, apesar dela não ter
tanto o poder quanto o presidente, claro, né? Ela representa a visão do Partido Democrata, né? E a atuação deles com relação a esse fundo. Então, acredito eu que o eleitor pode perceber uma falta de apoio do governo federal, que pode afetar negativamente a Kamala, e, infelizmente, acredito eu que alguns lugares, né, ainda podem estar inacessíveis para que as pessoas consigam chegar para votar. O que existe aqui é o que eles chamam de early voting, que você pode ir em uma outra data na sua zona eleitoral, vou chamar dessa forma, para você votar, ou até mesmo você pode mandar o seu voto pelos correios, né? Isso varia um pouco de estado para estado. Existe uma data limite de início e a data final de quando você pode submeter seus votos pelos correios. Então, a conclusão sobre, né, os furacões que a gente teve por aqui é que sim, eles podem afetar as eleições, tanto com relação às pessoas não conseguirem sair para votar, quanto as pessoas não terem interesse em votar no governo atual, né, para que ele permaneça, no caso, com a Kamala como presidente, por conta de uma falta de apoio que a gente percebe por parte do governo federal às pessoas que estão passando por necessidade por conta dos 2 furacões que aconteceram aqui. Então, a avaliação fica negativa, é isso, né, Lorena? Porque esse fundo, como você mencionou, para ajudar as pessoas afetadas por essas catástrofes naturais, acaba não beneficiando os mesmos, então fazendo com que ele realmente mude o voto. Bem interessante mesmo. Isso. Como que o furacão pode alterar o resultado direto das eleições. Isso. E continuando, Lorena, você falou a respeito do poder que, de fato, a candidata Kamala Harris tem. Ela fez parte, nos últimos 3 anos, do governo do Joe Biden e ela foi indicada de uma forma, eu acho que inédita, né? Eu queria saber como que foi a recepção, né? E qual é a análise jurídica dessa indicação dela sem ter passado pelas primárias. Porque quando a gente fala aqui no Brasil, sempre em eleições americanas, a gente está cansado de ver isso, né, Areta? A gente sempre bate muito forte nos colégios eleitorais, que o André explicou, e também muitos brasileiros não têm esse entendimento do que são as primárias, coisa que dessa vez foi dispensado para Kamala Harris. Então, qual que é a sua avaliação disso, Lorena? Sim, então normalmente a gente tem as primárias, no caso do Partido Republicano, teve a indicação do Trump, né? Ele ganhou as eleições primárias, e a gente teve no Partido Democrata, quem ganhou foi o Biden, né? Por diversas questões, o Biden renunciou, acredito eu que teve uma mobilização dentro do partido para que ele se retirasse como candidato pelo Partido Democrata, porque não estava mais sendo bem visto, né? Por conta da idade, por conta do comportamento dele, principalmente no debate que ele teve junto com o Trump, né? Ele não se saiu bem, então houve uma mobilização interna ali no Partido Democrata para que ele renunciasse. Apesar de não ter nenhuma ilegalidade em como a Kamala se tornou a candidata pelo Partido Democrata, normalmente, né, a gente tem a indicação feita durante me fugiu o nome agora. É um congresso que acontece de cada partido. A gente tem um congresso do Partido Republicano, um congresso do Partido Democrata, e eles anunciam qual vai ser o representante daquele partido durante aquelas eleições. Isso, convenção. E aconteceu, inclusive, aqui em Chicago. Eu estava aqui na época, estive lá na porta para ver, né, a movimentação, diversas pessoas protestando, inclusive. Posso entrar nesse assunto posteriormente. Mas, enfim, aconteceu de uma forma diferente, porque ela não foi uma candidata votada, né? A gente não teve ela como candidata para representar o partido durante essas eleições. Ela não participou das primárias, mas ela foi endossada pelo Biden, então por isso que ela assumiu esse papel. E como isso foi visto, né, aqui dentro dos Estados Unidos? Eu diria que pelo Partido Democrata, pelas pessoas de esquerda, não foi algo negativo, sabe? Como é que eu posso dizer isso? A mídia aqui nos Estados Unidos, ela vê a Kamala como uma salvação, digamos assim, eu diria, sabe? Que eu, de certa forma, discordo. Acho que foi precipitado, foi estranho como ela foi indicada, mas, enfim, como eu disse, não houve nenhuma ilegalidade, foi somente por conta, acredito eu,
como as eleições, né, estavam muito perto, foi a forma como eles encontraram um candidato forte para competir com o Trump, porque a Kamala já está, né, já é vice-presidente, então já é um rosto conhecido aqui nos Estados Unidos. Ela está governando junto com o Biden e ela está sendo vista como pode ser a primeira mulher, né, a assumir o poder. Então eu diria que existe uma percepção positiva por parte da esquerda em relação a ela. Por parte da direita, claro, houve uma crítica muito grande por conta de como ela foi indicada, como ela se tornou a candidata pelo Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos. E acredito eu que isso é natural, né? A esquerda vai criticar a direita vai criticar a esquerda. Eu diria que a esquerda recebeu ela bem, atualmente ela tem sim um grande apoio. A gente tem agora nas pesquisas o Trump passando ela, né, em algumas pesquisas. Assim que ela assumiu a posição como candidata pelo Partido Democrata, ela liderava as pesquisas e continuou liderando por um bom tempo, mas acredito eu que agora, nesse final da corrida, o Trump está alcançando. E isso por quê? Porque a Kamala, ela não é uma pessoa que fala bem em público. Ela não... Apesar de que eu acho que ela até se saiu relativamente bem durante o debate, ela não é uma pessoa que fala bem em público, então a gente vê ela muito pouco na mídia, sabe? Ela dando poucas entrevistas, ou as entrevistas que ela dá são gravadas e posteriormente editadas e então publicadas. Então, ela não é uma pessoa que se porta bem publicamente, o que, né, acredito eu que nesse final de corrida é muito importante, principalmente pelo número de comícios, né, que eles fazem. Então, assim, acredito eu que para o Partido Democrata ela foi a melhor opção por ser uma figura conhecida. E para o Partido Republicano, acredito eu também que é uma figura para eles, né, fácil de bater em cima, porque é uma pessoa que já está no governo e eles podem falar, você já está aqui no poder há quase 4 anos, por que tudo isso que você está falando que você vai fazer, por que você já não fez? Então, para os dois lados, né, o lado positivo para o Partido Democrata, eles têm um rosto conhecido. Para o Partido Republicano também é positivo ter esse rosto conhecido, porque ele pode justamente falar, você devia ter feito tudo isso que você está prometendo durante esses anos que você esteve no poder. É interessante, né, Areta, porque a gente está acompanhando aí algumas diferenças e realmente é muito diferente do que acontece no Brasil. A gente acabou de gravar recentemente uma entrevista com representantes do TRE de Mato Grosso do Sul, e o sistema eleitoral brasileiro ele é muito rígido, apesar de também não ser pautado primariamente por leis e sim por normativas do tribunal. Nos Estados Unidos parece que as coisas são mais fluídas, né? O voto não é obrigatório. Houve, assim, não houve um desgaste tão grande politicamente para uma indicação, a princípio, tortuosa, não é verdade? Exatamente. É importante que a gente conheça essas diferenças. E reflita nisso. E, Lorena, falando em eleições, falando em votos, como vários brasileiros moram nos Estados Unidos, os legalizados têm possibilidade de votar? Como é que funciona isso? Então, eu, por exemplo, eu moro aqui nos Estados Unidos, eu ainda não posso votar, apesar de estar aqui legalmente, né? Eu não tenho direito a votar porque eu não sou uma cidadã americana. Se eu obtiver, né, a cidadania americana, eventualmente, eu vou manter a minha cidadania brasileira, mas também vou poder exercer o voto aqui nos Estados Unidos. Inclusive, americanos que estão fora também aqui dos Estados Unidos podem votar. Um ponto interessante é que eles precisam estar registrados, eles precisam registrar qual foi o último estado, né, que eles residiram antes de se mudarem para fora dos Estados Unidos, para que o voto dele conte dentro daquele estado. Porque, como meu pai explicou anteriormente, a gente tem um colégio eleitoral, então o voto dele vai ser contado dentro daquele estado para o número de delegados, né, que vão votar para o candidato dele ou para o outro candidato, quem levar o estado inteiro. Pergunta agora para o André, isso também é muito recorrente aqui no Brasil, a gente sempre tem a dúvida de saber se somente os brasileiros podem ser candidatos aqui no Brasil. Essa dúvida existe aí nos Estados Unidos porque a gente sabe que houve já casos de brasileiros sendo eleitos deputados aí. Quais são as diferenças, quais são as particularidades nesse tópico, André?
Vamos lá, eu só vou dar um dado que eu olhei agora, nesse segundo, como que está a chance do Trump e da Kamala Harris no Polymarket, que é o agregado dos sites de aposta, que é quem mais acerta. Eles acertam mais que a melhor casa de pesquisas, e está dando o Trump com 306 votos, vou repetir porque eu embolei, 306 votos no colégio eleitoral, sendo que 270 ganha a eleição. Então, falando do agregado dos sites de pesquisa, hoje o Trump, hoje dia 17, hoje é dia 17, né? 17 de outubro, nós estamos aí há 3 semanas da eleição, hoje ele ganharia. Ok, deixa eu responder sua pergunta, Paulo. Seguinte, os cargos aqui que são privativos de americanos natos, eles são ligados à segurança nacional. O americano tem muita preocupação com a segurança nacional, né? Aí, mesmo antes de 11 de setembro, é claro que depois aumentou, é algo que sempre teve aqui como uma preocupação americana e permeia a legislação e a maneira como o americano encara o mundo. Então, presidente, vice-presidente, secretários de Estado, que no Brasil a gente chama de ministro, aqui fala-se secretário de Estado, mas é a mesma coisa, aí, em especial o secretário da Defesa, né, o DOD, o Department of Defense, claro, os diretores de agências de inteligência, igual a CIA, a NSA, National Security Agency, o Comando Militar, né, e todas as funções de segurança nacional que você precisa eles chamam de uma clearance, que é um nível de autorização, acima de um certo nível de autorização, um nível mais alto que tem aí para você ter acesso a questões de segurança nacional, só americanos natos mesmo. Interessante, André, esse esclarecimento. Nós estamos conversando com André Pinelli e Lorena Pinelli a respeito das eleições americanas. Nós iremos para um breve intervalo e voltamos já já. Fique com a gente. Muito bem, a gente volta agora com o nosso segundo e último bloco do Ponto de Vista, falando hoje sobre as eleições americanas e tentando projetar qual vai ser o reflexo dessa eleição no Brasil e em Mato Grosso do Sul. Eu quero perguntar agora para o André, e isso inclusive é uma das áreas de atuação dele aí recente nos Estados Unidos, ensinando os brasileiros a operarem no mercado americano, no mercado de ações ou no mercado de investimentos. E eu queria saber, André, quais são as possibilidades que os brasileiros que desejam ingressar nesse tipo de atividade têm a partir dos resultados possíveis. A gente já pode traçar uma perspectiva a respeito disso? Esse ponto é super interessante e acredito eu que a resposta vai surpreender muita gente, tá? Quando se fala em imigração, na imigração legal, existe uma concordância do lado republicano e do lado democrata. Não tem muita discordância em cima disso não, tá? O que tem de ponto de discordância é coisa super pontual, pequena e de menor relevância para a imigração legal como um todo. A enorme, gigante discordância que existe é entre a imigração, dentro da imigração ilegal, são as fronteiras abertas. E aí não é só no México não, tá? Claro, a do México é onde passa mais gente, mas a fronteira com o Canadá também está super aberta. Você vai em ruas ali em Nova York, não Nova York cidade de Nova York, mas o estado de Nova York, quando ele faz na fronteira ali com o Canadá, existem várias milhas, assim, centenas de milhas de fronteira aberta, que é só você chegar e cruzar. Então você está no Canadá, você cruzou, você entra dentro dos Estados Unidos. E isso é algo que os republicanos são radicalmente contra e os democratas que estão no poder agora deixaram as fronteiras abertas. Quando a gente escuta falar a imigração é um ponto relevante na eleição, igual eu disse agora há pouco, né? Só perde para a inflação, para a economia, a imigração é o ponto número 2, é a imigração ilegal.
a imigração legal de pessoas qualificadas, de pessoas que querem investir aqui, igual você acabou de falar, isso todo dia a gente recebe pessoas aqui no escritório querendo isso, e existem meios legais para a pessoa conseguir morar aqui, estudar e trabalhar, investir, tudo de maneira legal, e não há discordância numa eventual administração Kamala Harris ou uma administração Trump 2. Não tem discordância. As portas imigratórias vão continuar abertas aqui para o imigrante. O americano tem plena consciência, e aí repito, tanto o democrata quanto o republicano, que os Estados Unidos foi construído por imigrantes e continua sendo construído por imigrantes. Quem vai discordar disso é uma parcela ínfima e que não é representativa do eleitorado. E Lorena, algum comentário? Você concorda, discorda do seu pai? Vamos lá, Paulo, eu concordo, assim, 100%. Os Estados Unidos realmente é uma nação que foi construída por imigrantes, e a gente tem aqui uma grande população de imigrantes legais, né, que trabalham como médicos, advogados, engenheiros. É uma nação realmente muito aberta a imigrantes, felizmente, né? O que pode mudar em relação ao Trump e a Kamala, eu diria, é muito mais com relação à imigração ilegal, né? Acredito eu que o Trump será muito mais restritivo do que a Kamala, com base no que a gente teve nesse último governo, do governo Biden. Agora, com relação à imigração legal, a profissionais qualificados, a investimento, eu não vejo uma diferença na abordagem tanto do Trump quanto da Kamala para receber essas pessoas aqui nos Estados Unidos. Acredito eu que, independente do partido que vai estar no poder, os imigrantes serão muito bem recebidos, serão muito bem-vindos aqui nos Estados Unidos, seja para investimento, seja, né, para trabalhar de forma legal dentro do país. E agora estamos chegando à reta final do programa. Vou pedir para vocês deixarem os contatos para aqueles que querem saber um pouco mais das eleições americanas ou até mesmo dos investimentos, como foi mencionado ali pelo André, que é alguém que ajuda os brasileiros a investirem melhor nos Estados Unidos. Isso aí. Obrigado. Quem quiser investir de maneira segura precisa estar super atento à parte migratória, tá? É super comum o pessoal focar na parte do investimento e da segurança dele, o que faz todo sentido, mas a parte migratória não pode ser deixada de lado, porque uma perda de status, e status é condição legal aqui nos Estados Unidos, pode comprometer a sua estada aqui no país, o seu futuro no país. Isso é muito sério. Então, quem quiser nos procurar, o meu nome é André Pinelli, a Lorena, que é minha filha, é Lorena Pinelli. Pelos nossos nomes, consegue achar a gente aqui, Lorena e eu, no Instagram, também a página do escritório. O meu é Pinelli _André, mas se escrever André Pinelli lá, vai aparecer. Eu tenho 2 homônimos, um no Brasil e um na Itália. Mas vai ser fácil de me achar no Instagram, Pinelli _André. Eu respondo todas as mensagens, a minha caixa de mensagem está aberta para a gente ajudar os brasileiros a virem para cá de forma legal, para morar, estudar, investir. É isso. Obrigado, gente. É isso aí, a gente falou hoje com o André e a Lorena Pinelli. Não é a primeira vez que eles participaram aqui do Ponto de Vista, mas é sempre bom entrevistar grandes amigos. Não é verdade, Areta? É verdade, um tema que nós nunca havíamos abordado antes. Sempre interessante inovar e trazer novidades para os nossos telespectadores. Lembrando que você que nos acompanha e quiser acompanhar um pouco mais do que acontece aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, basta acessar o canal 7.2. Lembrando para quem está nos assistindo que você pode continuar acompanhando toda a programação da TV Assembleia por meio das nossas mídias sociais. Lembrando também que nós temos o nosso site da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Sem esquecer da nossa Rádio Assembleia na FM 105.5. Lá você acompanha todo o trabalho do seu deputado estadual e da sua Casa de Leis. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá. Obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro. Tchau.